Nós temos a honra de termos em plenário a presença do eminente presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. E Sua Excelência pretende manifestar-se sobre uma proposta de súmula vinculante de número 85, que procede do Distrito Federal, e eu já distribuí o material a Vossas Excelências, a matéria está pautada para o dia de hoje, e o resumo daquilo que foi enviado para Vossas Excelências é o seguinte. Eminente presidente, se Vossa Excelência quiser se aproximar da tribuna, já pode fazê-lo. Repetindo, portanto, trata-se da proposta de súmula vinculante 85 do Distrito Federal. Ela foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a pretensão da corporação era que se editasse uma súmula com a seguinte redação. O resumo foi distribuído? O resumo foi distribuído também? Pois não. Nós estamos distribuindo um resumo para facilitar. A pretensão inicial da Ordem dos Advogados era o seguinte, que se editasse, entre aspas, a seguinte súmula: os honorários advocatícios incluídos na condenação e ou destacados do montante principal devido ao credor, na forma do parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal e dos artigos 22, parágrafo 4º e 23 da Lei 8.906/94, consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Publicada esta proposta, não houve manifestação de interessados. A Procuradoria-Geral da República opina pela aprovação da proposta de edição da súmula vinculante, mas com uma alteração na redação, que é a seguinte, entre aspas, os honorários advocatícios incluídos na condenação, na forma do parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal e do artigo 23 da Lei 8.906/94, consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos desta natureza. O Procurador-Geral da República esclarece, para fundamentar esta alteração, o seguinte: a ausência de entendimento pacífico da Suprema Corte com respeito à sistemática de pagamento de precatórios que envolvam honorários contratuais, torna imprópria a inclusão destas verbas e a remissão ao artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8.906/94, no verbete vinculante que garante o fracionamento do valor da execução. Houve uma manifestação da Comissão de Jurisprudência. O ministro Dias Toffoli endossou o parecer da Procuradoria-Geral da República, manifestando-se pela aprovação da súmula nos termos indicados acima. O meu encaminhamento como presidente também acompanha o parecer da Procuradoria. Entendo que a proposta deve ser aprovada nos termos sugeridos pela PGR, porquanto a matéria que envolve honorários contratuais, de fato, ainda não está pacificada, mas que esta Suprema Corte possui, por outro lado, firme jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios representam verba de natureza alimentar que não se confunde com o débito principal. Isso posto, manifesto-me neste encaminhamento pela aprovação do verbete sumulante nos seguintes termos. Senhor presidente e senhores ministros, senhor Procurador-Geral, acompanhando Vossa Excelência. Entre parênteses, os honorários advocatícios incluídos na condenação, na forma do parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal e do artigo 23 da Lei 8.906/94, consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Como Vossas Excelências observam, suprimimos a menção ao artigo 22,
que mencionava os honorários contratuais, porque esta matéria ainda está, digamos assim, em discussão nesta casa, ao passo que os outros honorários, a verba, as outras verbas que estão já pacificadas e, portanto, podem ser objeto de súmula vinculante. Eu concedo a palavra... Em síntese, presidente, em síntese, o verbete versa a verba de honorários advocatícios, né, retratada em título judicial contra a Fazenda. É isso, é isso. Porque quando eu fiz Nacional de Direito, né, eu aprendi que essa verba visava, né, de certa forma, reembolsar a própria parte. Mas a jurisprudência pacífica no tribunal hoje é no sentido de que a titularidade da verba, portanto, é um crédito à parte que não se confunde com o principal, a titularidade é do patrono da causa. Pois não. Eu, ministro Margareth, sempre tive também, ao longo de muito tempo, pelo menos, esse mesmo entendimento que Vossa Excelência auriu dos bancos escolares, mas realmente a jurisprudência evoluiu no sentido de entender que agora isso configura uma verba alimentar dos advogados. Dos advogados. E credor é o advogado. E o credor é o advogado que tem o direito, inclusive temos decidido, de seccionar o precatório para recebê-lo de pronto. Eu concedo a palavra, eminente... título de informação. Sim. A lei que vai entrar em vigor dia 17 de março já prevê isso. Pois não. Bom, então, mais uma razão, mas, de qualquer maneira, desde logo pacificamos. Essa matéria, as súmulas vinculantes, ministro Fux, elas demoram um pouco, tem uma tramitação muito longa, porque tem a publicação, vai para a comissão de redação, de jurisprudência, os interessados são ouvidos, a PGR é ouvida. Então, nesse meio de tempo, Vossa Excelência já provocou o Congresso Nacional para que isso se pacificasse em lei. Mas eu concedo a palavra ao eminente presidente, agradecendo a sua presença na manhã de hoje. Excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, a quem a advocacia brasileira agradece a sempre gentil acolhida no Supremo Tribunal Federal, excelentíssimas ministras e excelentíssimos ministros que compõem esta colenda corte, guardiões da Constituição da República, que cumprem com muito denodo sua missão, excelentíssimo senhor digno Procurador-Geral da República, senhoras e senhores. A Ordem dos Advogados do Brasil se faz presente, em primeiro lugar, para registrar que se trata esta proposta de súmula vinculante, ora acolhida, inclusive com parecer favorável em parte pelo Procurador-Geral da República e acolhida pela comissão, em um momento histórico para a nossa entidade. Os 875 mil advogados do Brasil celebram esta edição porque consideram que a Suprema Corte do país editar uma súmula que reconhece a natureza alimentar dos honorários em sede de precatórios, daí a matéria constitucional, para além de antecipar a vigência do novo Código de Processo Civil, também torna claro, que é o mais importante, de que em tema de precatórios também há natureza alimentar, porque o Código de Processo Civil fixa a natureza alimentar no plano geral. E, em segundo ponto, é fixar em súmula vinculante o entendimento já reiterado, de fato, desta Suprema Corte, trouxe acordos do ministro Ricardo Lewandowski, de 2009, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, do ministro Marco Aurélio de Mello, diversos acórdãos desde 1998, em que assegura também a natureza alimentar dos honorários, do ministro, relatado pelo ministro Dias Toffoli, quando também reconheceu a natureza alimentar dos honorários advocatícios, ministra Carmen Lúcia, e no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, quando lá estiveram com muito brilhantismo os ministros Luiz Fux e Teori Zavascki. De fato, a natureza contratual dos honorários não conseguiu ainda alcançar a Suprema Corte, porque se trata de norma regulamentada, norma infraconstitucional, se trata de matéria regulamentada pelo Estatuto, pela lei federal, mas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, esta matéria já está pacificada. Contudo, a Ordem também reconhece, como já o fez
Sua Excelência o Presidente, de que, inexistindo jurisprudência reiterada da Suprema Corte sobre o ponto, não poderia, em súmula vinculante, tratar de início a matéria. Portanto, a advocacia celebra e concorda que, neste ponto, neste momento, já significa um grande avanço fixar que os honorários registrados em sentença judicial, no título judicial, possuem natureza alimentar e ao quanto que processualmente é possível ser feito, e, deste modo, a advocacia do Brasil celebra esta importante conquista, se assim for aprovada pelos demais membros do Supremo Tribunal Federal, porque consideramos que o advogado valorizado significa o cidadão respeitado. O advogado é um instrumento do cidadão brasileiro e, portanto, à medida que se valoriza a classe, também se está aperfeiçoando o Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, Santíssimo Presidente. Agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Consulto os eminentes pares. Se aprovam esta súmula nos termos propostos. Não há divergência. Aprovada a súmula. Presidente, permita-me, Vossa Excelência. Entendo que teor de verbete deve revelar o entendimento do tribunal. Que teor de verbete, e as implicações são muitas quando isso ocorre, não deve ter referência a artigos. Pois não. Por isso, eu me permito, presidente, simplesmente adotar o seguinte teor quanto ao verbete. Verbete que anuncia não os fundamentos, mas anuncia um entendimento do tribunal. Os honorários advocatícios incluídos na condenação e ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observado a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. O que eu penso, até mesmo pela modificação da regência da matéria, é que nós não devemos lançar em verbete, no teor do verbete, muito menos de verbete vinculante, né, a base legal. O que nós devemos lançar em si é a tese, o entendimento pacificado. E não há a menor dúvida que a jurisprudência hoje está pacificada no sentido de assentar que os honorários advocatícios referidos na condenação consubstanciam crédito próprio do profissional da advocacia. Então, eu fico com a redação que realmente resultou, creio que de proposta do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, expungindo apenas, né, porque não temos que fundamentar no teor do verbete, né, o próprio verbete, expungindo o que se contém após a vírgula que vem a seguir ao vocábulo credor. Ou seja, eu estou a expungir a alusão à base legal para o verbete. No verbete, nós não temos que lançar fundamentação, nós temos que lançar estritamente a concepção do tribunal. Pois não. Eu vou, então, tentar verbalizar a proposta do ministro Marco Aurélio. Na proposta de Sua Excelência, o verbete ficaria assim: extraindo-se dele a menção a dispositivos constitucionais e legais. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados, eu pessoalmente não gosto da palavra EO, que é um termo bancário, ou destacados do montante principal devido ao credor, consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos desta natureza. Nada impede que, em nota ao verbete, se faça menção a referência entre parênteses. Essa sempre foi uma prática, inclusive, do tribunal. Os colegas estão de acordo com essa redação? O eminente presidente também não se opõe?
Presidente, em absoluto, de fato, o nosso ministro Marco Aurélio está inteiramente coberto de razão e o verbete, como no sabe Vossa Excelência, até aperfeiçoou a redação. Pois, é até uma garantia, não é? Porque pode haver uma alteração legal ou constitucional, mas o sentido das decisões do Supremo permanecerão no verbete. Pois não. Então, aprovado o verbete com a redação sugerida pelo ministro Marco Aurélio.